Here I am, Wheezy. Bring your friends. Olá! No vídeo de hoje vamos fazer o resumo da minissérie It, uma obra-prima do medo, lançado em 1990. O filme começa mostrando um álbum com várias fotografias. Então conhecemos uma garotinha chamada Lauriane, que está andando de bicicleta. Antes que ela entre em casa, a garota vê que há alguém entre os lençóis no varal. Então, logo depois, a menina é atacada pelo palhaço. A mãe de Lauriane encontra o corpo da filha e a polícia chega logo em seguida. É aí que descobrimos que Pennywise já matou 6 crianças, e esse fato chama a atenção de Mike Hellon, que insiste que há algo de errado com a cidade de Derry. Mike encontra a foto de um menino, que ele parece conhecer e o chama de George. Ele começa a escrever em seu diário que suspeita o que esteja acontecendo com as crianças, e que ele precisa avisar outras pessoas. Na próxima cena, vemos uma casa na Inglaterra. Então conhecemos o escritor Bill e sua namorada Audra. Bill recebe uma ligação de Mike. Nessa hora, ele tem uma lembrança de quando era criança. E ele está com um grupo de amigos fazendo um juramento. Swear to me. Swear to me that if it isn't dead, I'll come back. Então, Mike diz a ele que a coisa voltou. E que ele havia encontrado uma foto de George. Bill se tranca no escritório e começa a lembrar de sua infância. Então, descobrimos que George e Bill eram irmãos. Então, Bill dá um barquinho de papel para que George possa brincar na chuva. I won't. Georgie, be careful. Sure. O menino começa a perseguir o barquinho, até que o brinquedo cai em um bueiro. George percebe que o perdeu, mas antes que ele possa voltar para casa, o palhaço aparece. Hi, Georgie. Aren't you gonna say hello? Ele diz que seu nome é Pennywise, e consegue evitar que o garoto volte para casa mostrando que está com seu barquinho. Ainda assim, George parece desconfiar do palhaço. Porém, Pennywise diz que há um lugar divertido no subterrâneo, e oferece um barquinho para George. You float dog! Após voltar do funeral do irmão, Bill pega um álbum de fotos. Então, uma foto de George pisca para ele, e Bill se assusta e joga o álbum no chão. A foto de George começa a sangrar, e os pais dele chegam no quarto, e Bill tenta explicar o que aconteceu. Mas parece que seus pais não conseguem perceber que há sangue no álbum de fotos. Voltando para os dias atuais, Bill conta para Audra que precisa voltar para Derry, e vai embora. Agora vamos para Nova York. E conhecemos Ben, que é um arquiteto bem-sucedido e é o próximo a receber a ligação de Mike. Ben começa a se lembrar de quando era criança e havia acabado de se mudar com sua mãe para Derry, já que seu pai havia falecido na Coreia. E percebemos que uma menina chamada Beverly chamou a atenção do garoto. Nessa hora também conhecemos Henry Bowers, que fica de castigo após ofender Ben por ele ser gordo. Na volta para casa, Ben dá de cara com Henry Bowers e seus amigos. Os três atacam Ben, e Henry decide escrever seu nome na barriga do garoto. Mas antes que ele faça isso, Ben consegue se soltar e dar um chute em Bowers, e logo depois começa a correr. Ben consegue se esconder, mas por conta disso, Bowers e seus amigos acabam encontrando Bill e Ed brincando por ali. Ed é derrubado no chão, mas os garotos logo vão embora pois estão focados em encontrar Ben. Ed começa a sentir falta de ar, e nessa hora Ben aparece, e decide ficar com o garoto enquanto Bill corre para buscar outra bombinha de asma. Bill consegue voltar a tempo, e logo os três se tornam amigos. Ben volta para casa e começa a escrever um poema para Beverly. Só que seu primo chega na hora e começa a provocá-lo. Os dois brigam. E mais tarde, a mãe de Ben insiste que ele deve pedir desculpas, já que eles estão morando de favor na casa da irmã dela. O garoto se recusa e sai de lá numa bicicleta. Ele volta para a floresta, e lá Ben encontra seu pai lhe oferecendo um balão. Ele tenta fazer com que Ben se aproxime, até que do nada ele se transforma em Pennywise. They all float, and when you're down here with me, fat boy, you float too. Agora vamos para Chicago, e é Beverly que recebe a próxima ligação de Mike. Ao saber que a coisa voltou, ela começa a arrumar suas malas para viajar. Só que Tom, seu marido, é muito ciumento e dá um tapa nela. Tom acredita que Beverly vai fugir com outro homem. Então, ele pega um cinto e percebemos que ela apanha constantemente do marido. Porém, dessa vez ela consegue se defender e atinge ele na cabeça.
No caminho para o aeroporto, Beverly começa a se lembrar de quando era criança. Vemos que Ben tocou a campainha e foi se esconder. Isso tudo para que Beverly encontrasse um poema que ele deixou na porta. Your hair is winter fire, January embers. My heart burns there too. Quando seu pai a encontra com o poema, ele rasga o papel e dá um tapa na cara dela. Por conta disso, Beverly acaba fugindo de casa. Ben a encontra e leva Beverly até o bosque, onde apresenta ela para Ed e Bill. Lá eles também acabam fazendo amizade com Rich e Stanley. Beverly começa a gostar de Bill e acaba achando que foi ele quem escreveu o poema. À noite, Beverly está no banheiro e começa a escutar uma voz de criança que sai de dentro da pia. Um balão começa a sair do ralo e explode, espalhando sangue por toda parte. Beverly corre para pedir ajuda ao seu pai. Só que ao chegar no banheiro, ele parece não ver o sangue. There's nothing there now. Get to bed. Die if you try to fight us. You'll die if you try. Agora vamos para uma casa em Nova York. E vemos que Ed já recebeu a ligação de Mike e está indo embora. Apesar de sua mãe tentar impedir, manipulando ele emocionalmente. No caminho para a estação, ele começa a se lembrar de quando era criança. E sua mãe não gostava que ele brincasse com os amigos e proibia Ed de tomar banho na escola, para que ele não pegasse germes. Porém, o treinador percebeu que Ed era o único garoto que não tomava banho depois da educação física. E ele obriga o menino a ir para o chuveiro sozinho. Só que no meio do banho, as torneiras começam a se mexer sozinhas, e a água vai ficando cada vez mais quente, até que os chuveiros começam a se mover para perto do garoto. Até que do nada, Pennywise surge de dentro do ralo. Come back anytime. Bring your friends. Agora vamos para a Califórnia, e Rich é o próximo a receber a notícia de que a coisa voltou. Ele começa a se lembrar de quando estava na escola, e jogou uma bandeja em Henry Bowers. Só que ao tentar fugir, ele esbarrou no diretor e derrubou toda a comida dele no chão. Então, o diretor mandou Rich limpar tudo, e ele vai até o depósito sozinho atrás do zelador. Só que Rich dá de cara com um lobisomem, que logo depois transforma em Pennywise. Beep, beep, Richie. They all flow down here. Enquanto todos começam a se lembrar do seu primeiro contato com Pennywise, Mike começa a pensar no dia em que conheceu seus amigos de infância. E tudo começou com Henry Bowers e seu grupo fazendo bullying com ele. Mike começou a fugir dos garotos e correu em direção ao bosque. E lá, as outras crianças estavam conversando e descobrindo que todas viram um palhaço que costumava aparecer primeiro como seu maior medo. Mike consegue chegar até eles e pede ajuda. Bowers chega lá e diz que deixará todos em paz se eles entregarem Mike. Só que como resposta, todos começam a jogar pedras na gangue, que é obrigada a ir embora. E foi assim que eles se tornaram o Clube dos Perdedores. Mike começa a mostrar um álbum que tem fotos contando a história de Derry. E lá eles encontram uma foto de Pennywise e descobrem que ele está na cidade há muitos anos. O álbum começa a esfoliar sozinho e para em uma outra foto. A imagem cria vida e Pennywise aparece. I'll kill you all. And you ever were afraid of. Stanley, que até então só tinha ouvido falar do palhaço, é o que mais fica assustado ao perceber que Pennywise é real. Bill se dá conta de que foi a coisa quem matou George e pede ajuda dos outros para matá-la. Voltando aos dias atuais, agora estamos em Atlanta. E é a vez de Stanley descobrir que a coisa voltou. Ele começa a se lembrar de quando o grupo estava reunido no bosque, treinando tiro ao alvo. E Beverly foi a única do grupo que conseguiu acertar tudo. Rich mostra que pegou os brincos de prata de sua mãe e acredita que eles podem matar a coisa com os brincos. Todos vão para um lugar que tem uma casa abandonada no meio do bosque, que tem fama de ser mal assombrada, e eles acreditam que é lá onde Pennywise se esconde. O que eles não sabem é que Bowers e seus amigos estão bem ali, prontos para se vingar do grupo. Bowers divide seus amigos de uma forma que eles consigam encurralar as crianças. Então Vic caminha sozinho pelo esgoto, até que de repente uma luz forte e brilhante aparece e o ataca. Enquanto isso, Henry e Belt conseguem capturar Stanley sem que os outros percebam. Bowers começa a dizer que vai matá-lo, mas antes que ele pudesse fazer isso, aquela luz aparece e derruba Henry e Stanley no chão.
E logo depois, Belt é puxado para dentro de um cano. Stanley consegue sair correndo, mas a luz sai novamente da tubulação e atinge Harry. Stanley consegue encontrar seus amigos e avisa que a coisa está se aproximando. Um nevoeiro começa a tomar conta do esgoto, e as crianças decidem dar as mãos para que ninguém se perca do grupo novamente. A coisa começa a mexer com a cabeça deles, e começa a tentar afastá-los, aparecendo como George, o pai de Beverly e um lobisomem. Porém, o único que não consegue se acalmar é Stanley, que logo depois é capturado por Pennywise. O palhaço começa a dizer que é imortal, e se prepara para devorar Stanley. Então Ed se aproxima e borrifa seu inalador em Pennywise, dizendo ser ácido. E com isso o rosto do palhaço começa a derreter. Beverly atira um brinco na cabeça de Pennywise. E com isso uma luz brilhante começa a sair de dentro dele. Antes que a garota possa dar um segundo tiro, Pennywise pula direto para um ralo. Bill agarra a mão do palhaço para impedir que ele fuja. Só que os jovens se assustam após a mão se transformar em uma garra e Pennywise consegue fugir. As crianças ficam sem saber ao certo o que aconteceu, mas torcem para que aquilo tenha sido suficiente para acabar com o palhaço. Então vamos para a cena do juramento, em que todos prometeram voltar caso a coisa não estivesse morta. Voltando para os dias atuais, a esposa de Stanley entra no banheiro e se depara com ele morto com os pulsos cortados, e na parede escrito a coisa com o sangue dele. Depois vemos que Bill finalmente chegou em Derry. E a primeira coisa que ele faz é visitar o túmulo de George. No cemitério, ele vê Pennywise cavando algumas sepulturas. Take your pick, Billy boy. As 7 covas, mas o palhaço diz que uma delas já está ocupada. Bill diz que já não tem mais medo dele, e que se lembra de ter o derrotado quando era criança. Pennywise desaparece, e Bill percebe que nada daquilo era real. Mais tarde, Bill se encontra com Mike e diz não se lembrar de muita coisa da infância. Mike mostra para Bill que comprou a Silver, sua antiga bicicleta que estava em uma loja de penhores. Ao tocar na Silver, Bill começa a se lembrar de quando era criança e estava fugindo de alguma coisa com Stanley. Mais tarde, Rich chega até a biblioteca, procurando por Mike, até que Rich escuta a voz de Pennywise, que aparece lhe oferecendo um balão. I got a balloon for you. Don't you want a balloon? Então, vários balões começam a cair na biblioteca. E ao explodir, eles espirram sangue nas pessoas, incluindo o próprio Rich. Pennywise começa a contar piadas e diz que Rich deve ir embora da cidade. So I had to get cleaned up. Tell him I'll see him tonight. Agora vemos Ben chegando em Derry. Ele pede para que o táxi pare, para que ele possa visitar o bosque. E lá ele começa a se lembrar de quando estava sendo perseguido por Bowers e seus amigos. Pennywise aparece para ele como se fosse o cadáver de seu pai, e Ben volta correndo para o táxi. Quem também já está na cidade é o Ed. Ele começa a se lembrar de quando estava na farmácia, e o Sr. Kinney tentou avisá-lo que seu inalador não era realmente um remédio, e sim um placebo que fazia ele se sentir melhor. Então, Ed volta na farmácia, e vê que o Sr. Kinney já está muito debilitado, e já não consegue mais tomar conta do lugar. Mesmo assim, Ed o agradece por tentar avisá-lo. Antes que ele pudesse ir embora, Pennywise aparece para dar um recado. Get out of Derry while you still can. Por último, Beverly chega em Derry e decide visitar sua antiga casa. Só que chegando lá, ela descobre que seu pai morreu há alguns anos. E quem mora lá no lugar agora é uma mulher chamada Sra. Kirsch, que convida Beverly para tomar um chá. Até que ela percebe que a xícara está cheia de sangue. I worry about you, Bevy. I worry a lot. Então Beverly percebe que nada daquilo era real. E o lugar em que ela morava estava abandonado há muito tempo. À noite, todos combinam de se encontrar num restaurante. E apesar de ambos estarem comprometidos, Bill e Beverly se beijam. Todos dizem que viram Pennywise assim que chegaram em Derry. Ed também conta que não se lembrava muito do que havia acontecido na infância, mas que ao chegar na cidade, as lembranças foram voltando. No meio do jantar, eles se lembram de Henry Bowers. Mike diz que ele está internado em um hospital psiquiátrico e que ele ficou responsável pelo desaparecimento das crianças daquela época. E falando em Henry Bowers, vamos agora até o hospital psiquiátrico. Vemos que ele é acordado por Pennywise, que diz que ele precisa ajudá-lo novamente. Voltando ao jantar,
Mike precisa lembrar dos amigos da promessa de infância, já que Rich e Ed estão dizendo que não querem ajudar a combater a coisa novamente. O jantar termina com alguns biscoitos da sorte, que acabam se transformando em sangue, insetos e outras coisas nojentas. Só que isso é algo que apenas o grupo consegue ver. Todos voltam para a biblioteca, e lá recebem a notícia de que Stanley está morto. Bill diz que Stanley continuou vendo a coisa, mesmo depois que eles supostamente haviam derrotado, e conta que um dia viu o amigo correndo assustado. Quando Stan finalmente conseguiu se acalmar, contou a Bill que ouviu alguém chamando por ele enquanto ele estava sozinho no parque. Ele foi atraído até uma casa grande e antiga, mas a porta acabou trancando sozinha, e uma múmia começou a descer as escadas. Ed também se recorda de que Stanley foi o único que havia visto a verdadeira forma da criatura. Mike vai pegar uma bebida para os amigos, mas vários balões começam a sair do frigobar. E eles se deparam com a cabeça decapitada de Stanley, que começa a falar com eles com a voz de Pennywise. In fact, they all float. They all float. Enquanto isso, no hospital psiquiátrico, Pennywise também está mexendo com a cabeça de Henry Bowers e faz com que ele veja seu amigo Belt. Ele diz para Henry que quer se vingar pelo que aconteceu no esgoto e entrega a ele seu antigo canivete. Henry caminha até a saída de mãos dadas com Belt e dá de cara com um enfermeiro que pretende agredi-lo. Mas Pennywise ajuda Henry a escapar se transformando em um Rottweiler e ataca o enfermeiro. Enquanto isso, o grupo de amigos se reúne em um hotel. Mike diz que pesquisou e que percebeu que a cada 30 anos acontece algo ruim em Derry. Só que os adultos do lugar parecem não querer saber de nada. Então Beverly se lembra de um vizinho que a ignorou quando ela foi assediada por Henry Bowers. Ela pensou que seria ajudada, mas o senhor simplesmente agiu como se nada estivesse acontecendo. Por sorte, o pai dela chegou na hora e evitou que acontecesse algo pior. Naquela mesma noite, vemos que Aldra para em um posto de gasolina para pedir informações. Mas o funcionário do lugar se transforma em Pennywise, que captura a esposa de Bill usando as luzes da morte. De volta ao hotel, Beverly continua se lembrando de sua infância. Ela conta que tentou limpar o sangue que apareceu na pia, mas tudo ficou sujo novamente logo em seguida. Foi aí que Beverly decidiu mostrar para seus amigos. E diferente de seu pai, eles sim conseguiram ver o sangue no banheiro. E foi só depois que eles trabalharam juntos que o sangue nunca mais voltou a aparecer. Mais tarde, eles começam a se preparar para dormir. Só que é nessa hora que Henry aparece e consegue dar uma facada em Mike. Enquanto isso, Beverly entra no quarto de Ben e recita seu antigo poema sobre ela, dando a entender de que descobriu que foi ele quem o escreveu, e não Bill. Eles se beijam, mas quando Ben olha no espelho, vê que na verdade está beijando Pennywise. Kiss me, bad boy. Depois disso, Ben e Ed escutam um barulho e vão até o quarto de Mike e veem que Henry Bowers tentou matá-lo. Os amigos correm para socorrê-lo e no processo, Henry acaba enfiando o canivete em si mesmo e morre. Todos correm para o hospital e ficam lá até o dia seguinte. Ben conforta Beverly, que começa a recitar o poema dizendo que sabe que foi ele quem o escreveu. Só que Ben fica assustado por conta do que houve na noite anterior. Mas depois que ele percebe que dessa vez é realmente Beverly quem estava ali, eles finalmente se beijam. Mike está fora de perigo e revela a Bill que há 10 anos voltou até o esgoto e recuperou os brincos de prata. Mais tarde, Ed e Rich estão determinados a voltar para casa. Antes de sair, Rich vê uma notícia na televisão que fala de mais uma criança desaparecida. Antes deles irem, Bill faz um discurso dizendo que não pode ir embora sabendo que a coisa ainda está viva. Com isso, o restante decide não deixar Bill sozinho, e eles se juntam para caçar Pennywise mais uma vez. Bill mostra que está com os brincos de prata, e eles saem em direção ao esgoto da cidade. Chegando lá, eles encontram uma bolsa que Bill reconhece sendo como a de Aldra. Eles correm até chegar ao mesmo lugar onde enfrentaram Pennywise da última vez. Um barquinho de papel se aproxima do grupo, e em seguida, George aparece sem um braço. Beverly tenta convencer Bill de que aquilo não é o irmão dele de verdade, mas George não para de dizer que morreu por culpa dele. It was in the drain, Bill. It was in the drain, and you let it kill me. Quando ele se dá conta de que a coisa está tentando enganá-lo, George desaparece. Mas Pennywise surge, tentando convencê-lo de que não pode ser vencido. O barquinho começa a flutuar pelo esgoto, e o grupo começa a segui-lo, até que eles chegam em uma porta com vários ossos em volta.
Quando eles passam por ela, encontram um lugar cheio de teias de aranha e vários cadáveres. Bill vê que Aldra está presa em uma das teias. Mas antes que ele possa ajudá-la, uma criatura com aparência semelhante a uma aranha gigante aparece. Beverly tenta acertar a coisa com um dos brincos, mas acaba errando. Ela tenta novamente e acerta a criatura. Mas, para surpresa de todos, nada acontece. A coisa se levanta e aponta as luzes da morte para o grupo. Nessa hora, Ed se lembra de quando era criança e tenta usar sua bombinha para machucar a coisa novamente. Nada acontece e a criatura pega Ed com suas garras e o aperta. Beverly consegue encontrar um brinco e acerta a barriga da coisa, que em seguida joga Ed no chão. Só que já era tarde demais e o grupo segura Ed nos braços enquanto ele morre. Eles percebem que Pennywise está tentando fugir mais uma vez. Só que eles estão ainda mais determinados a não deixar a coisa fugir novamente. Eles conseguem derrubá-lo e começam a despedaçar a criatura com suas próprias mãos. Com a coisa morta, Bill consegue recuperar Aldra, mas ela ainda parece estar sob o efeito das luzes da morte. Todos conseguem sair do esgoto, e Mike escreveu tudo o que eles passaram para derrotar Pennywise, antes que a memória deles se apague novamente. Com a narração de Mike, vemos que Rich virou um ator de filmes de comédia. Beverly e Ben se casaram e estavam esperando seu primeiro filho. Bill e Aldra estavam indo embora de Derry, mas Aldra permanecia sem dizer uma palavra e sem expressar emoções. Antes de entrar no táxi, Bill vê sua antiga bicicleta e decide levar Aldra para dar um passeio nas ruas de Derry. Isso faz com que Aldra recupere seus sentidos, e os dois se abraçam no meio do cruzamento. E assim termina a minissérie It, uma obra-prima do medo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu gostei. Até o próximo vídeo!